pessoal, que Deus abençoe vocês. Meu nome é João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. Hoje nós estaremos mostrando a Bíblia Sagrada na tradução do Novo Mundo. É uma Bíblia aí muito polêmica, muita gente a considera polêmica e nós estamos aqui para mostrar esse material. Eu não vou entrar nas polêmicas que talvez essa Bíblia ou essa tradução tenha. O meu intuito é apenas mostrar o material para vocês, tá bom? Então, as opiniões estão abertas, a gente sempre deixa espaço aí nos comentários para vocês falarem a respeito deste material e eu vou estar apresentando o que esse material tem. Inclusive, vou estar citando algumas passagens bíblicas também para a gente estar vendo a questão da tradução. Tá? Eu tenho esse modelo aqui, que é um modelo pequeno, eu ganhei de presente de um amigo, que ele é da igreja que fez essa tradução, né? Então a gente vai estar mostrando esse material aqui. É um material de um acabamento muito bom. Esse material não é vendido, tá? Geralmente eles presenteiam as pessoas que participam lá da igreja, né? E tudo. Então ele me presenteou. Eu não sou desta igreja, né? Dessa denominação aqui que fez essa tradução, mas eu recebi o presente de muito bom grado, né? E a gente vai estar aqui apresentando esse material no canal. Então vamos conhecer aqui a Bíblia Sagrada, tradução Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, tá? Ou a igreja aí do pessoal que são conhecidos aí, pessoal que é conhecido como Testemunhas de Jeová, tá bom? Só para a gente esclarecer e deixar aqui esclarecido para vocês, tá bom? Então vamos lá, conhecer a tradução do Novo Mundo. Uma Bíblia pequena, olha só, a capa muito bonita, capa cinza, eu gostei muito. Tem dois marcadores de texto, a borda das páginas aqui, né, na cor prata. Olha só, material muito bom, acabamento excelente. Então, Bíblia Sagrada, tradução do Novo Mundo. Baseada na tradução do Novo Mundo em inglês, edição 2013. As línguas originais foram consultadas durante esse processo de tradução. Então aqui a gente já tem um versículo aqui retirado dessa tradução. Então inicialmente a gente tem aqui a ficha catalográfica. Então tem aqui a equipe de tradução, né? Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Torre de Vigia é de fato aí a sociedade, né, que faz aí as edições aí de livros e também da tradução Novo Mundo da Bíblia para os testemunhas ou as testemunhas de Jeová, né? Não sei bem como fala. Uma introdução à palavra de Deus. Então a gente tem aqui inicialmente um estudo falando um pouquinho a respeito da Bíblia, um estudo ilustrado, olha só. Quem é Deus? Então eles colocaram aqui alguns versos respondendo essa pergunta. Depois, como podemos conhecer a Deus da mesma forma? 3. Quem escreveu a Bíblia? Olha só, ilustrado, um papel muito bom, um papel revista. Então, quem escreveu a Bíblia? 4. A Bíblia é cientificamente exata, então eles respondem com textos bíblicos. 5. Qual é a mensagem da Bíblia? 6. O que a Bíblia predisse sobre o Messias? Então a gente tem aqui também um estudo, né? Na verdade são versos bíblicos que falam, mostrando a profecia e o cumprimento. Bom, 7. O que a Bíblia predisse para os nossos dias? Então tem aqui um estudo também falando a respeito disso. 8. Deus é culpado pelo sofrimento, a mesma coisa. 9. Por que existe sofrimento? 10. O que a Bíblia promete para o futuro? Então a gente tem alguns versos aqui falando a respeito disso. 11. O que acontece na morte? 12. Que esperança há para os mortos? 13. O que a Bíblia diz sobre trabalho? 14. Como administrar seu dinheiro? 15. Como encontrar felicidade? Então ele vai continuando, ó, fala a respeito de ansiedade, como encontrar felicidade. Disse ansiedade, como encontrar felicidade. E o 16, como lidar com a ansiedade. 17, como a Bíblia pode ajudar sua família. E aí a gente encerra essa parte de estudos com 18, como se chegar a Deus. Tem o 19 ainda aqui, ó, qual é o conteúdo dos livros da Bíblia, e o 20, como tirar o máximo proveito de sua leitura da Bíblia. Então, são alguns recursos iniciais que essa Bíblia tem. Não é uma Bíblia de estudo, propriamente dita,
é uma Bíblia com alguns recursos. Tem o prefácio da tradução Novo Mundo da Bíblia, nome e ordens dos livros, e aí já entramos no livro de Gênesis. Tá? Inicialmente ela vem com um grande esboço antes de cada livro. Tá? Então vocês vão encontrar esse esboço aqui mostrando um pouquinho a respeito do conteúdo do livro. Por exemplo, aqui a gente tem falando a respeito da criação dos céus e da terra. Estão colocando aqui o capítulo 1, é o assunto do capítulo 1. 2, Deus descansa no sétimo dia. 3, origem do pecado humano. 4, Caim e Abel. E assim sucessivamente essa Bíblia vai trabalhar dessa forma. Então aqui a gente já começa no texto bíblico. O texto bíblico não contém subtítulos, né? É um texto corrido, dividido em 2 colunas. Abaixo a gente tem algumas notas da tradução e aqui no meio a gente tem referências cruzadas, tá? Da tradução Novo Mundo. Então olha só, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Bom, eu não vou analisar a tradução, mas aqui eles colocaram o Espírito de Deus como força ativa. Então, cabe a vocês aí analisarem essa parte. Eu vou deixar para vocês analisarem, porque eu não estou aqui para fazer análise da tradução, estou aqui para mostrar só o material. Então, olha só, diagramação boa. Como é uma Bíblia pequena, que eu fui presenteado com essa versão, tem ela em vários tamanhos, creio eu, diferentes capas também. A letra também não vai ser grande, tá? É uma letra média, pequena a média. Como disse, nós não temos subtítulos. Aqui nós estamos no finalzinho de Malaquias e entramos agora no Evangelho de Mateus, Novo Testamento. A introdução que nós falamos, né, é tipo um esboço do conteúdo do livro. E aqui o texto bíblico, Mateus, capítulo 1, 2 e 3, não tem subtítulos, tem bastante referências cruzadas. E para localizar capítulos e versículos, aqui na pontinha da página, que eu acho sempre essencial. Eu quero chamar a atenção para um ponto importante dessa tradução. Nós estamos em Marcos capítulo 6. Olha só. Marcos capítulo 6, não, capítulo 16, perdão. Marcos capítulo 16, nessa Bíblia, vai até o verso 8. Então elas saíram e fugiram do túmulo e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Aí tem uma nota aqui abaixo dizendo o seguinte: segundo os antigos manuscritos confiáveis, o Evangelho de Marcos termina com as palavras do verso 8. Depois do verso 8, a gente já entra em Lucas. Tá? Essa tradução Novo Mundo ela é baseada em alguns manuscritos bem antigos, que de fato não tinham o restante a continuidade desse capítulo. Se nós pegarmos, por exemplo, a tradução Almeida Corrigida Fiel em português, que é uma tradução aí em português, né? Olha só. Eles terminaram no capítulo 8, né? E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro e nada diziam a respeito a ninguém porque temiam. Então aqui nós temos a continuidade. Temos ainda o verso 9, 10, 11, 12, 13 e vai até o verso de número 20, tá bom? Então, vocês percebem aí que essa Bíblia, tradução Novo Mundo, ela para no verso 8. Já as traduções que nós temos em português, elas vão até o verso 20. Então, eles não colocaram essa parte, tiraram essa parte porque sustentam a hipótese. A hipótese não, na verdade, os manuscritos mais antigos não possuem essa parte. Mas a maioria dos manuscritos contém essa parte aqui, tá bom? Só a finco de esclarecimento. Então, aqui o Evangelho de Lucas. E nós damos continuidade aí no processo no livro de Lucas. Um outro texto que eu quero chamar a atenção é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, está diferente, por exemplo, da tradução Almeida Corrigida Fiel. Vou fazer uma comparação aqui bem rápida, só para vocês entenderem. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui na tradução Novo Mundo,
O verbo era um Deus. Tá? Então eles traduziram de forma diferente. Então como a gente pode fazer essa análise? Eu vou estar pegando aqui um interlinear analítico grego, português, do texto majoritário da Bíblia. Tá? Olha só. Não sei se vai dar para vocês lerem, mas eu vou tentar dar um zoom aqui. Então, João, capítulo 1. Olha só o que o texto grego diz. Em ou o princípio existia o verbo ou palavra, e o verbo ou palavra estava com ou em companhia de o Deus, e o verbo era, e Deus era o ou palavra, verbo. Então, olha só. Dá uma olhadinha aqui na preposição. Era o Deus. Então, seria no princípio, já existia o Logos, e o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Então, é uma tradução que contém o verso 1 do capítulo 1 de João de uma forma diferente, tá bom? É isso que eu quis mostrar aqui para vocês. E o verso 18, né, coloca: nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Lembrando que o Deus aqui está com D minúsculo, assim como no verso 1, que está ao lado do Pai e quem o revelou. Bom, continuando aqui a nossa análise desta Bíblia, da tradução, nosso review, João capítulo 8 começa a partir do versículo 12. Olha só. Então aqui a gente tem o 7, começa a partir do versículo 12. Então Jesus se dirigiu novamente a eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará na escuridão, mas terá luz da vida. Então olha só a nota embaixo, que vários manuscritos antigos e confiáveis omitem desde o verso 53 até o capítulo 8, verso 11. Então, eles não colocaram porque eles levam em conta só os manuscritos mais antigos. Se a gente pegar a tradução, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel, vocês vão perceber que o verso 53 do capítulo 7 diz: e cada um foi para sua casa. E João 8, do 1 ao 12, do 1 ao 11, vai tratar daquela passagem da mulher adúltera. Então, na tradução Novo Mundo, não tem essa passagem, tá bom? Só para vocês aí ficarem sabendo que essa tradução Novo Mundo não contém João 8, 1 ao 11. Vamos dar uma lida aqui, Efésios 2, versículo 8. Graças a essa bondade imerecida, vocês foram salvos por meio da fé. Isso não se deve a vocês, mas na verdade é dávida de Deus. Não é resultado de obras, a fim de que ninguém tenha razão para se orgulhar. Nós somos trabalhos das mãos de Deus e fomos criados em união com Cristo Jesus para realizarmos as boas obras que Deus determinou com antecedência para que andássemos nela. Então, graças à bondade imerecida, nós somos salvos, né? Nas outras traduções é pela graça. Então, esta foi a forma que eles traduziram essa passagem. Vamos conferir alguma outra passagem aqui. Vamos lá em Hebreus 11. Vamos ver aqui em Timóteo. Timóteo 3, já que eu abri aqui, 2 Timóteo 3. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Então, a tradução aqui de 2 Timóteo 3. Aqui nós chegamos no final de Apocalipse, capítulo 22. Temos aqui a tabela dos livros da Bíblia no final, depois do texto bíblico, tabela dos livros da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Índice de palavras bíblicas. Então, funciona aí tanto como uma concordância, como também um dicionário. Funciona das duas maneiras, tá bom? Então, eles vão abordar aqui, deixa eu ver até onde que vai.
Eu não coloquei marcação aqui. Depois a gente tem um glossário de temas bíblicos. De vários temas bíblicos. Então eles vão te dar uma explicação. Lembrando que é uma Bíblia da ótica dos Testemunhos de Jeová, tá bom? Então, tanto as explicações aqui também vão ser dentro dessa ótica. No final a gente tem também um apêndice falando um pouquinho dos princípios de tradução da Bíblia, características dessa revisão, como a Bíblia chegou até nós, o nome divino das Escrituras, nome divino das Escrituras gregas cristãs, profetas e reis de Judá e Israel, principais acontecimentos da vida terrestre de Jesus. Lembrando que são estudos também na ótica deles, tá bom? Pessoal aí da Sociedade Torre de Vigia. E no final nós temos alguns mapas aqui muito legais, tá? Mapas excelentes. Olha só, muito bem feitos. Depois a gente tem aqui algumas informações com relação ao pessoal ou as testemunhas de Jeová, né? O pessoal que segue aí a igreja das Testemunhas de Jeová. Então essa é a tradução Novo Mundo da Bíblia. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, o que acharam dos vídeos. Lembrando que o nosso intuito foi apenas apresentar esse material. Eu creio que são poucos os vídeos no YouTube que mostram esse material de uma forma imparcial, que eu não estou aqui para criticar. Eu tenho a minha opinião com relação, né, à tradução. Eu apenas mostrei os pontos principais que esse material oferece. Tradução Novo Mundo da Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.